Claro que você confia em todo o elenco, mas o quanto uma resposta como essa de todos esses jogadores te dá uma segurança e te deixa feliz para rodar o elenco de maneira mais frequente durante esse Campeonato Paulista e a temporada. Parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite a todos. É bom até eu iniciar essa resposta falando que já estava dentro do nosso planejamento, que foi feito lá em dezembro, no início de dezembro, logo após a última partida diante do Internacional. A gente sentou para definir o meu futuro no clube e logo em seguida a gente já delineou aquilo que seria o início da nossa temporada, né, 2026. E a gente já estabeleceu lá atrás que seria dessa forma, que nós iniciaríamos o campeonato com 2 partidas com o time A, vamos chamar assim, e que o time B jogaria o terceiro jogo. Agora a gente tem uma outra sequência de jogos, daqui a pouco esse time vai voltar a jogar, e assim eu espero levar a temporada toda, porque nós temos o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro, a Sul-Americana, então tem muitos jogos, é necessário que tenhamos 2 equipes, não quer dizer especificamente que nenhum atleta pode figurar dos que estavam hoje em campo no time A e que alguns do time A não possam figurar no time B. E daqui a pouco também, é óbvio, porque o futebol nos ensina isso, a gente não sabe quem vai estar no A e quem vai estar no B. Essa é a verdade, porque o atleta tem que saber que essa é uma grande oportunidade, de entrar em campo, de mostrar o seu valor, de fazer com que todos nós enxerguemos aquilo que ele pode produzir dentro de campo. Então, voltado mais para isso, a gente abre um leque de possibilidades maior já para uma sequência da nossa equipe. Boa noite, Wagner. Lucas Sano, da Rádio Futebol Total. Wagner, a gente teve hoje vários atletas vindo da categoria de base do Braga, tanto começando como titular, quanto entrando durante o jogo. Então, pensando nesses atletas que até estrearam hoje, como é o caso do Kevão, por exemplo, em atletas que podem vir também das categorias de base, como que funciona essa conexão sua com as categorias de base do Red Bull Bragantino, esse diálogo para esses meninos que sobem e estão à disposição de você para formar a equipe do Braça Bruta? Olha, a gente tem no dia a dia uma integração muito grande com todos os profissionais, é uma facilidade a gente ter dentro do nosso centro de treinamento todas as categorias ali, né? Então é óbvio que diariamente a gente está fazendo reuniões com todas as pessoas envolvidas neste processo de transição. Eu, por onde passei, sempre dei muita atenção às categorias de base, porque eu acho que ali está a saúde financeira dos clubes. E é importante quando você abre espaço para o menino que está sendo formado ali, dentro da sua casa. A gente teve a oportunidade hoje de entrar com algumas peças, o Cauê especificamente entrou jogando até, e o Kevin entrou durante a partida, outros atletas também, e acho que essa tem que ser a tônica do futebol. Você até pode ser um clube comprador no mercado, mas você não pode deixar de ser formador. Eu acho que formar o jogador é muito importante, porque o cara chega no time profissional já com a cultura do clube instalada dentro dele, dentro do jogo dele. E isso é uma coisa muito importante para o longo prazo. Então, outros atletas terão oportunidade. A gente acabou vendo o nosso Sub-20 ontem, saindo da Copa São Paulo. Alguns atletas vão ser integrados com a gente, outros atletas vão participar de um programa que faremos. Eu sempre, em todas as equipes onde eu passo e em conversa com o Diego Serra, a gente deixou isso estabelecido, que de 5 a 6 atletas estarão sempre com a gente para o amadurecimento desses atletas, dando oportunidade a todos aqueles que estiverem vivendo bons momentos no Sub-20. Acho que essa é a tendência, a gente fazer uma coisa bem planejada para que todos saiam ganhando, e neste caso é o Red Bull Bragantino que sai. Boa noite, Wagner Mancini, Mário do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu uma goleada muito importante do Bragantino em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, mas eu acho que o grande destaque da partida foi o Inácio Souza. Queria que você falasse sobre o rendimento dele nesses 90 minutos, até porque você sabe bem da posição, né? O Souza fez, no meu ver, um grande jogo. Ele foi
o jogador que deu equilíbrio à nossa equipe, tanto na parte defensiva quanto ofensiva. O segundo homem de meio campo, ele tem isso, ele é o elo dos 5 de trás com os 5 da frente, né? E ele soube fazer isso muito bem. Ele, além de ditar o ritmo diversas vezes, ainda chegou na área, fez gol, bateu bons escanteios, boas faltas. Eu acho que é um atleta que está chegando, que mostrou um potencial incrível. Já no outro jogo lá de Bauru, ele já tinha demonstrado isso, e é um atleta que vai ser inserido aos poucos dentro do time. Ele tem um potencial muito grande, é um jogador que vive a partida, e isso é importante. Eu tenho certeza que a vinda dele vai nos premiar ainda com boas atuações, porque já nos treinamentos a gente notou que ele tem a capacidade de acelerar o jogo na hora certa, de pisar na bola na hora que for preciso, bate bem de fora da área, ou seja, é um atleta que está inserido dentro do nosso esquema. Boa noite, Mancini, Tarso Costa, da Bragança FM. Parabéns pela vitória, pela atuação. Obrigado. Acima de tudo. O John hoje não foi relacionado, né? Foi uma opção sua, algum motivo de desgaste do atleta, ou de fato ele já está fora do clube? Você é um jogador com o qual você já não conta mais, porque ele mesmo publicamente em entrevista também não descartou uma eventual saída, né? Enfim, qual que é a posição que você tem em relação ao John? E também, eventualmente, em relação a reforços, né? Depois do jogo contra o Noroeste, você disse que o time estava ainda buscando reforços, né? Qualificar o elenco. Em que posições você entende que ainda são necessários reforços? Obrigado. Eu acho que o reforço é sempre bem-vindo quando ele chega e agrega algo de qualidade, né? Eu acabei de falar do Sousa, que é um atleta que chegou, que elevou o nível, que tem entrado bem, que é um cara que vive a partida. E se outros atletas assim chegarem, a dificuldade maior é óbvio que é um mercado que está muito espremido, né? A gente não tem tantas opções assim neste momento, mas eu vejo o Diego, o Júlio, com muito trabalho diariamente. Eu tenho certeza que eles estão atentos àquilo que está acontecendo no mercado. E sobre o John estava no vestiário, veio aqui nos prestigiar, assim como o Mosqueira. Os dois foram os dois atletas mais cansados que os nossos exames, a gente tem como mensurar isso ao longo dos dias. Eles estavam um pouco mais fadigados e por isso acabaram ficando de fora. É óbvio que tem especulações de mercado e tudo mais, mas o atleta acabou ficando de fora em função disso. Boa noite, Mancini. Boa noite. Bruno Velasco, do Atibaia em Revista. Tendo em vista a possibilidade da saída do John, o resultado de hoje, a atuação de hoje, aquilo que o time produziu em campo, traz possibilidades internas para que o time possa se reforçar e seguir na competição e também no Brasileiro desse ano? Eu acho que o jogo de hoje mostrou para a gente que tem muita gente boa que pode, de repente, pedir passagem, né? É importante quando você tem essa competitividade dentro do elenco, né? Então, hoje a gente viu um time totalmente diferente daquele que jogou diante de Corinthians e Noroeste e que fez um grande jogo, teve bons momentos, fez 5 gols na partida, o que não é fácil de você encontrar. É óbvio que todos os atletas querem jogar e querem um lugar. O John é um atleta que vive um momento muito especial com a gente, é um atleta que está ao longo desse tempo, desde que ele chegou no Red Bull, e o que eu escuto diariamente, porque eu não estava aqui na época, mas o que eu escuto é que ele amadureceu muito e que hoje demonstra dentro de campo uma maturidade diferente de quando chegou. E isso também acontece com todos os outros jovens. Eu acabei de citar aqui sobre os jovens da base. Eu acho que é importante que outros atletas se manifestem tecnicamente dentro do campo para que a gente tenha outras maneiras de jogar. Encontrar um cara que faz aquilo que o John faz em campo, talvez a gente não consiga, mas a gente conseguiria mesclar com uma outra formação de meio campo. Hoje nós não tínhamos um meia atacante,
nós tínhamos Matheus Souza e Ramírez, que são primeiro e segundo homem de meio campo. E a equipe se comportou muito bem. Eu acho que depende muito da associação com outros jogadores. A gente, logicamente, que vai buscar um equilíbrio sempre que possível. Quando o John jogar, um atleta que joga um pouco mais à frente, que encosta mais no atacante da frente, que normalmente é o Sacha. E quando eu não tiver o John, eu posso fazer a utilização desses atletas, que são atletas que rodam um pouquinho mais durante o campo. Boa noite, Mancini. Dentro do campo, aliás. Boa noite, Mancini. Alan do Paulista. Falando um pouquinho sobre o momento defensivo do Bragantino, a equipe começou bem esse ano, nos 3 primeiros jogos ainda não sofreu gol. E ano passado a equipe apresentou bastante problemas defensivos e essa marca de 3 jogos a equipe não atinge desde final de maio do ano passado. Então, como você avalia esse começo da equipe defensivamente e o quão importante é a equipe somar jogos sem sofrer gols? Olha, é muito importante porque fortalece o teu sistema defensivo, né? O cara que joga atrás, ele sempre leva para campo a possibilidade de não tomar gols, porque isso realça o trabalho dele, exalta o trabalho dele. E quem joga do meio para frente sabe disso. Sabe disso, é óbvio que quem joga mais ofensivamente quer fazer gols, mas entende que para uma equipe ter um bom equilíbrio, ela tem que ter um sistema defensivo que suporte as ações do seu oponente, né? E eu tenho visto isso em campo. Vi lá no jogo do Noroeste, a gente sofreu muito pouco. No jogo diante do Corinthians, a gente deu 2 oportunidades de finalização ao Corinthians. Hoje nós também tivemos ali 2 ou 3 do Botafogo, que poderia ter nos incomodado no começo do jogo. Mas eu vejo uma equipe já diferente, uma equipe que se propõe a defender com os 11 jogadores. Diversas vezes, enquanto estava 4 e até mesmo 5-0, eu vi o retorno do nosso time muito mais rápido do que a subida do Botafogo. Isso mostra para mim, fica muito claro, que todos eles também querem defender. Eles entenderam isso porque, ao longo do jogo, antes da partida e no intervalo, eu citei que a nossa pegada no primeiro tempo, ela tinha sido, na marcação baixa, um pouco frouxa. Eles voltaram para o segundo tempo e melhoraram a marcação. Então, isso tudo é uma construção de uma equipe que quer fazer um ano diferente, fazer um ano realmente buscando posições melhores, buscando título, por que não? Eu acho que isso tudo faz parte dessa mentalidade que nós estamos tentando deixar aí latente dentro do grupo. Boa noite, Mancini, Leonardo, Rádio Futebol Total. Mancini, hoje seu time faz a maior goleada do campeonato até aqui. Na rodada passada vence o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, e a gente olha a tabela, hoje o Bragantino é o líder. Nesse cenário, dá para colocar o Bragantino como favorito ou um dos favoritos? E se sim, como trabalhar esse status para montar a equipe para os próximos jogos? Olha, colocar o nosso time como favorito ao título, não. Porque não é o favorito, essa é a verdade. Nós temos outras equipes aí com orçamentos maiores, né, que estão acostumadas a chegar a decisões, mas eu estou incutindo na cabeça do meu jogador que o título é possível. É possível dentro dessas atuações que nós temos tido. Então, quando você busca performance dentro de campo e você vê um time que está jogando para frente, que faz 1-0, busca o segundo, busca o terceiro, logicamente que reforça aquilo que todos nós falamos de fora de campo. Nós temos uma equipe de trabalho no Red Bull Bragantino muito boa, de muitos bons profissionais, e todos eles têm uma voz só hoje no clube, que nós precisamos fazer mais do que nós fizemos. Não só em 2025, lá em 2024, 2023, enfim. A gente, como profissional, tem que melhorar sempre. E aquilo que a gente tem cobrado dos jogadores e passado para eles é exatamente isso, que esse ano a gente quer fazer um ano melhor do que foi o ano passado. Eu acho que isso tudo, até mesmo títulos, estão inseridos dentro dessa mentalidade, desse pensamento.